Bem, dando continuidade às regras de derivação, vamos nesse vídeo falar um pouco sobre derivada do quociente, tudo bem? Então, quando aparece na minha função uma fração, como é o caso aí da letra E, tá? Então, encontre a derivada. Eu vou fazer aqui nesse vídeo a letra E e a letra F. Então, como aqui nessa função y aparece uma derivada, então, meus amigos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a regra de um quociente, a regra da divisão, para essa função aí. E vamos refrescar nossa memória e entender como é que é a regra da divisão. Então, por exemplo, quando eu tenho um h de x, uma função, escrita dessa maneira, f sobre g de x. Então, aqui eu tenho uma fração, um f dividido por g. Meus amigos, como é que eu faço a derivada nesse caso? Então, ó, IH' igual. Pessoal, no numerador, é basicamente a regra quase igual à regra do produto. A diferença é que agora eu tenho um negativo. Negativo onde? Você vai ver. Então, eu vou copiar o f vezes o g, tá bom? E eu vou copiar o f vezes o g novamente. A diferença é que agora eu vou ter um menos e ainda eu vou ter aqui, ó, uma divisão pelo g de x ao quadrado. Bom, você pode colocar esse quadrado aí como você achar melhor. Você pode colocar assim também. Então, essa é a diferença aí em relação à regra do produto. Então, perceba que a derivada entra aqui no primeiro e no último termo, semelhante à regra do produto. Só que agora eu tenho um menos e eu tenho uma divisão por esse g ao quadrado. Tudo bem? Então, eu vou aplicar essa estrutura, essa regra, para a nossa letra E. Tudo bem? Então, eu vou pegar, eu já sei aqui, de cara, que esse termo é o meu f de x e esse termo aqui é o meu g de x. Então, eu vou fazer a multiplicação de f e g duas vezes e a derivada vai ser no primeiro e no último termo. Vamos lá. Vamos resolver esse cara aqui. Muito cuidado, muita atenção e espero que vocês se emocionem. Então, 4 menos x vezes 5 menos x ao quadrado. Tá bom? De novo, a mesma multiplicação. 4 menos x vezes 5 menos x ao quadrado. Gente, a derivada entra no primeiro e no último termo. Fabiano, e aqui, qual é o sinal que fica entre eles? É um menos. Tudo isso dividido, ó, dividido por quem? Por 5 menos x ao quadrado. Então, tudo ao quadrado. Tá bom, gente? Então, essa aí é a regra do quociente que eu tenho que resolver. Tá bom? Então, percebam aqui, ó, que eu fiz exatamente essa estrutura aparecer para essa função. Então, eu tenho que seguir, e como eu já falei no vídeo anterior, eu tenho que seguir, eu tenho que conseguir identificar a regra, né, na função em questão. Então, nesse caso aqui, como é uma divisão de 4 menos x por 5 menos x ao quadrado, então eu só posso aí, nesse caso, aplicar a regra do quociente. Eu posso aplicar a regra do quociente nessa função. Agora, pessoal, eu tenho que derivar esse primeiro termo e o último termo. Então, essa linha, essa derivada indica que você tem que derivar o 4 e derivar o x. Por quê? Porque agora eu vou aplicar a regra da subtração. Derivada do primeiro menos a derivada do segundo termo. Então, fica assim, ó. Y', ó. Y', quem é? Y' é derivada do 4.
Derivada da constante é zero. Menos, quanto é que é a derivada do x? É a regra da potência, mas a gente já fez anteriormente. Então, para não perder tempo, você já coloca o 1. Então, aqui é o 1. Certo? Menos 1. Vezes, esse termo aqui eu não vou derivar. 5 menos x ao quadrado. Não preciso derivar. Menos, esse menos tem que ter cuidado, tá, gente? 4 menos x, também eu não derivo. E vou derivar o 5 menos x ao quadrado. Porque a derivada aqui, ó, tá me dizendo justamente, derivo o primeiro menos a derivada do segundo. Então, regra da subtração. Então, derivada do primeiro é zero. Menos, pessoal, x ao quadrado. Então, é x elevado a n. Então, o n cai, x, n menos 1. Então, regra da potência. Muita gente faz assim, ó. Derivada de x ao quadrado faz assim, ó. E aí você errou. Tá? Cadê o x? Cadê a variável x? Foi para o espaço? Não pode, né? Então, você tem que ter atenção para perceber que o 2 vai cair, você vai multiplicar o x e 2 menos uma unidade. Derivada da potência. X elevado a n. E aí eu fico com 2x, 2 menos 1. Tudo isso dividido por 5 menos x ao quadrado. Pessoal, geralmente, você não precisa resolver esse produto notável, o que aparece aqui nesse denominador. 5 menos x ao quadrado. Eu geralmente não resolvo essa divisão, esse produto notável do denominador. Deixo como está. A não ser que você precise aí resolver e você identifique que tem como cancelar numerador com denominador. Mas, caso contrário, você deixa da forma como está. Eu geralmente deixo assim. Pessoal, agora, muito importante. Muitos alunos se confundem agora. Então, tem que ter muito cuidado. Aqui eu vou organizar, tá bom? Aqui vocês perceberam que esse aqui é zero e só sobrou menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Y' é menos 1 vezes 5 menos x ao quadrado. Menos 4 menos x vezes menos 2x. Pronto. Tudo isso dividido por 5 menos x ao quadrado. Pessoal, percebam aqui que o que está acontecendo? Aqui é negativo, ó, menos 1. Então, por isso eu preferi deixar o parênteses. Se fosse positivo, eu nem precisaria colocar esse parênteses aí. Mas como o número é negativo, então é importante que fique até para organizar a sua conta. E aqui também, ó, menos 2x que sobra. Então, eu também deixei o parênteses, por mais que seja um termo apenas, porque tem o negativo. Então, esse negativo, ele vai entrar aqui, ó. Menos 1 vai multiplicar com esses dois caras. E o menos 2x também vai multiplicar aqui, ó. Então, façam isso com cuidado, porque esse número grande de sinais menos podem dificultar aí a conta e pode ainda levar você ao erro, tá bom? Então, vamos ter atenção agora. Y', quem é? Pessoal, como eu falei, ó, menos com mais. Então, fica menos 5, porque 1 vezes 5 é o próprio 5. Acabei com parênteses. Eu estou distribuindo esse primeiro parênteses no segundo. Então, agora, menos com menos vai ficar mais x ao quadrado. Maravilha. Comecei a me emocionar, tá? A questão é linda. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Esse menos, conserva ele, tá, gente? Vamos conservar para não ter problema lá na frente. O que você vai fazer? Eu vou jogar esse menos 2x dentro desse primeiro parêntese. E depois, só depois, resolver com esse menos aqui de fora. Então, quando tem negativo, é importante que você faça passo a passo. Então, menos, deixa o parêntese. Então, aqui, ó, menos 2x com mais 4. Então, fica menos com mais, fica menos 8x. Maravilha. E, por fim, aqui, ó, menos 2x com menos x. Então, isso fica menos com menos, mais 2x ao quadrado. Pronto, pessoal. Então, o que eu tenho que fazer agora?
5 menos x ao quadrado. É importante não esquecer esse quadrado aí, que eu já estava esquecendo na outra linha. E agora, o que você vai fazer? Pessoal, aqui é como se tivesse um menos 1, multiplicando todo esse parênteses. Então, esse menos vai entrar trocando o sinal de todo mundo. É só isso que ele vai fazer. Então, aqui fica assim, ó. Y', quem é? Menos 5 mais x ao quadrado. Aqui, ó, menos com menos vai ficar mais 8x. E o último, menos com mais, vai ficar menos 2x ao quadrado. Percebam aí que só foi mesmo a troca dos sinais que estavam dentro do parêntese. Pronto. Agora eu procuro quem tem o mesmo grau. Eu percebo que tem um x ao quadrado, ó, um x ao quadrado, que eu posso trabalhar com menos 2x ao quadrado. Então, lembrando que aqui é 1, né? Mais 1 com menos 2, gente, aqui eu não estou multiplicando, eu estou subtraindo e somando. Tá? Muitos alunos erram aqui. Tenham atenção. Então, mais 1x ao quadrado com menos 2x ao quadrado. Isso, pessoal, dá o quê? Y', quem é? Menos x ao quadrado. Gente, porque eu estou fazendo mais 1 com menos 2. E o x ao quadrado eu repito. Fabiano, eu quero deixar esse 1 aqui, porque mais 1 com menos 2, eu sei que dá menos 1. Pode, não tem problema. Eu não vou deixar, mas não tem problema você colocar o menos 1 aí. Aí eu não tenho ninguém mais com o x, a não ser o 8x, e eu também não tenho nenhuma constante aí, a não ser o menos 5. Tudo isso dividido por 5 menos x ao quadrado. Então, a derivada aí da letra E termina aqui. Pessoal, não vão inventar de cancelar esse 5 com esse 5, porque tem muita gente que chega aqui, ó, começa a se tremer todo, né? Eu tô para poder cancelar. São os canceladores de plantão, né? O cara vê um 5 dividido por 5, pronto. Desse jeito aqui eu cancelo. Não. Você está vendo um bruto de um menos aqui, e aqui, pessoal, ainda está elevado ao quadrado. Então, se você fizer isso, você está assassinando a matemática. Tá bom? Então, muito cuidado com esses cancelamentos que vocês fazem nas questões. Muito cuidado. Então, aqui, beleza. Resolvida a letra E pela regra de um quociente. Maravilha. Essa aqui, vamos fazer aqui agora um bônus, né? Fazer um bônus aí. Letra F. Então, derive essa função. A derivada dessa função. Pessoal, claramente, quando você vai enxergar aqui, ó, uma derivada dessa função completa, o que que acontece? Você percebe aí que eu tenho um termo mais um segundo termo. Portanto, Fabiano, significa que é uma derivada da soma. Muito bem. Muito bem. Ó, primeiro mais segundo. Derivada da soma, jogador. Derivada da soma. E aí, o que é que acontece? Esse primeiro termo é uma divisão. É uma divisão. Só que percebam que eu tenho uma constante no numerador dividido por x à quarta. Fabiano, é uma divisão. Eu posso aplicar a regra de um quociente. Pode. Mas nessa questão ela vai te dar mais trabalho, se você for fazer pela regra do quociente. Você pode tentar fazer em casa aí também. Você vai perceber que vai dar um pouco mais de trabalho. Então, esse cara seria a regra do quociente e esse também. Porque você tem que derivar o primeiro mais a derivada do segundo. Você já viu inicialmente que é a derivada da soma. Aí, quando eu vou derivar o primeiro termo, pode aplicar a regra de quociente. Quando eu vou derivar o segundo, também. Só que, como eu falei, dá mais trabalho nesse caso. O que que eu recomendo nesse tipo de questão? Você jogar esse x à quarta para o numerador. Você jogar esse x ao quadrado para o numerador. E aí, você vai ver claramente que você vai precisar apenas de uma regra da potência para essas funções. Vamos ver? Vamos lá. Então, aqui, ó, a emoção começa agora. Ó. Y igual 3 vezes x, eu vou pintar aqui, ó, de preto, menos 4. Eita, Fabiano, o que que você fez aí, cara, que eu não entendi? Primeira coisa, primeira observação importante aqui. Perceba que eu não coloquei a linha, porque eu não estou derivando.
Tem gente que pensa que quando eu faço isso, ó, x à quarta subindo para o numerador, já é a derivada. Não, pessoal, não é. Tá bom? Tenham cuidado nisso. Então, até por isso eu não coloquei a linha. Fabiano, então o que você fez? Vamos lembrar aqui da matemática básica. Quando eu tenho aqui, ó, 1 sobre a ou x elevado a qualquer número aqui, a n, por exemplo. Como estamos fazendo derivada. Então, 1 sobre x elevado a n. Se eu quero jogar esse termo para cima, o que acontece? Isso fica 1 vezes x menos n. 1 continua lá multiplicando o x, elevado agora a menos n. Significa que se você tira esse termo do denominador e joga para o numerador, ele deixa de ser divisão, passa a ser multiplicação e a potência troca de sinal. Show, Fabiano, lembrei. Na matemática, lá no ensino médio, meu professor me falou mesmo isso. Tá? Ótimo que você lembrou. Então, isso que eu fiz. X à quarta joga para o numerador. Com essa jogada para o numerador, você fica com a potência negativa. Fabiano, então eu já percebi que para o 5 mais 5 vezes x é elevado a menos 2. Também elevado a menos 2. Porque ele saiu do denominador para o numerador, troca o sinal da potência. Agora ficou simples para mim, Fabiano. Eu consigo enxergar que eu tenho que derivar esse termo pela regra da potência. Só que o n é negativo. Não me importa. O n vai cair da mesma forma. Então fica assim, ó. Y', agora estou derivando. Então, por isso eu coloquei a linha no y. Então, 3 eu vou conservar, porque o 3 é constante e ele está multiplicando pela função. Eu conservo o 3 e vou derivar o x a menos 4. Então, pessoal, o menos 4 cai, x menos 4 com menos 1. Então, a derivada da regra da potência. Por que colocou o parêntese aí do menos 4? Para organizar, tá? Para não ficar vezes, menos, tudo junto. Então, o n desceu, ele é negativo, então ele desce menos 4. X, n menos 1. Maravilha. A mesma coisa eu vou fazer para o 5. Então, mais 5 vezes. E aí desce o menos 2. X menos 2 com menos 1. Beleza, Fabiano? Estou entendendo tudo e estou me emocionando cada vez mais. Então, y', quem é? Pessoal, aqui, ó. Aqui é mais com menos. Eu vou fazer essa multiplicação. O 3 estava esperando você resolver a derivada para ele multiplicar com alguém. Então, ele agora vai multiplicar com o 4. Então, vai ficar menos 12, x a menos 5. Menos 4 com menos 1. Você conserva o sinal de menos e soma 4 mais 1. Aqui a mesma historinha, ó, mais com menos. Então, isso aqui fica menos 10x a menos 3. Fabiana, posso deixar aí? De poder você pode. Não tem problema, porque você queria derivar e você derivou. Mas você pode usar o inverso do que você fez aqui, ó. Antes você tinha no denominador e jogou para o numerador e ele trocou de sinal. Fabiano, se eu fizer o inverso, tirar esse cara daqui que está multiplicando e jogar para o denominador, é isso que eu vou fazer agora. Então, vai ficar menos 12 sobre x à quinta. Trocou de sinal. Menos 10 dividido por x à terceira. Pronto. Então, essa é a derivada da nossa letra F, tá bom? Mas quem quiser se deixar aqui, não teria problema. Percebam, pessoal, que eu não troquei o sinal do menos 12, tá? Esse x a menos 5, que estava multiplicando 12, foi para baixo, x a menos 5. E quando ele vai lá para baixo, ele troca o sinal da potência. Tem muito aluno que troca esse sinal aqui também, e aí estaria errado, tá? Muita atenção, pessoal. Todo cuidado é pouco nesse tipo de questão, ainda mais quando tem muitos sinais de menos. Tá bom? Nos próximos vídeos, vamos falar sobre regra da cadeia, ou regra da função composta. Espero que vocês tenham gostado.
Vou trazer mais questões, mais vídeos. Até a próxima.